Bom, pessoal, boa tarde. Vamos continuar aí. Hoje nós vamos estar falando sobre a farmacologia da tireoide. Antes de entrar na farmacologia em si, nós vamos falar um pouco da anatomia, da histologia, da fisiologia, tá? Então, a tireoide, ela é uma glândula localizada na região do pescoço. Ela apresenta uma morfologia muito parecida com uma borboleta, com um istmo na região central, o istmo bem aqui na região central, e dois lóbulos, o direito e o esquerdo. A glândula da tireoide se localiza na parte anterior da traqueia e na parte inferior da cartilagem laríngea. Desculpa, perdão. A tireoide ela é muito irrigada. Ela precisa ser muito irrigada para que possa veicular os hormônios que são produzidos por ela e, posteriormente, são secretados. Aqui é os folículos. Os folículos é uma unidade funcional da tireoide que são formados por uma região central constituído por um protoplasma, que é chamado de coloide, região rica em proteínas, principalmente e rodeado, né, em forma desse coloide, nós temos as células foliculares. São as células responsáveis por produzir os hormônios T3 e T4 e por produzir a tiroglobulina, que é uma proteína essencial para a síntese dos hormônios da tireoide, e fica armazenada na região do coloide. Só quando estimulados pelo TSH, elas são secretadas na corrente sanguínea. Além das células foliculares, que moldam o coloide, temos entre as células foliculares a célula parafolicular, que ela é responsável pela produção de outro hormônio, a calcitonina. Esse hormônio é envolvido com o metabolismo do cálcio. Aqui a gente tem três cortes histológicos da tireoide de um rato, né? O normal, o hipotiroidismo, que tem uma redução do tamanho das células foliculares, o que faz com que haja um grande aumento da região do coloide e tem redução dos hormônios da tireoide. Então, no paciente que tem hipotiroidismo, nós temos uma redução do número e uma redução do tamanho das células foliculares. Isso tem como consequência a redução dos hormônios da tireoide. No hipertiroidismo, as células são muito hiperplásicas. Elas fecham a região do coloide, produz grande quantidade de hormônios da tireoide. Então, num paciente com hipertiroidismo, a gente tem um aumento do tamanho e do número de células foliculares, consequentemente, a gente tem um aumento dos hormônios da tireoide. Então, a regulação da secreção dos hormônios tireoidianos. Os hormônios da tireoide eles são produzidos pelas células foliculares. Dois hormônios, basicamente, são produzidos, o T3 e o T4. Eles não são produzidos e secretados a todo instante. Eles precisam de um estímulo para que as células possam exercer, aliás, a sua síntese e sua secreção. Esse estímulo vem da pituitária anterior, da região anterior da hipófise. Produz o hormônio TSH, tireoestimulante, que vai agir em receptores específicos das células foliculares, induzindo a produção dos hormônios da tireoide e a secreção desses hormônios. Então, no hipotálamo também possui alguns tipos de células produtoras que vão estimular a pituitária anterior, os teotrófos. Esse hormônio é o TRH, o hormônio liberador da tireotropina. Esse hormônio é produzido por neurônios do hipotálamo, que possui uma via portal entre o hipotálamo e a pituitária, que levam diversos hormônios, entre eles o TRH. O TRH ele induz a produção pelos tirotrópos de TSH.
vai ser produzido e vai induzir a hipófise produzir o T3 e T4, que vão se ligar aos seus receptores e vão produzir diversas funções. O T3 e T4 agem inibindo a produção pelo hipotálamo do TRH. Se tem muito TRH, nós vamos ter muito T3 e T4. Então, aqui, o TSH, ele se liga a receptores das células foliculares. Com isso, aumenta o CAMP, que eles ativam o PCK. Com isso, nós vamos ter o aumento do cálcio, do fósforo inosídeos, aumento do fator do crescimento. Nós vamos ter o crescimento, que é crescimento celular, que é pelo DNA, RNA, proteína e fosfolipídio. Também pelo tamanho da célula, número de célula e formação dos folículos. E a síntese de hormônios, que vai ser pela captação do iodo, ionização, acoplamento, endocitose do coloide, proteólise da tiroglobulina e a oxidação da glicose, geração de NADPH. Então, para que haja a síntese do hormônio tireoidiano, 2 elementos são fundamentais. O iodo, que ele vai ser ingerido no trato gastrointestinal, ele vai ser reduzido em iodeto, ele cai na corrente sanguínea em forma de iodeto, as células foliculares vão ser captadas, né, pelo esse iodeto, através de transportadores de iodeto. E dentro dessas células, a gente pode ver que há uma necessidade de uma reoxidação desse iodeto para iodo metálico, que vai ser a forma que vai ser inserida na proteína. Também a gente pode ter a tiroglobulina, que é uma glicoproteína que tem 606 kDa. Apresenta 2 subunidades e expressa exclusivamente na tireoide. É uma proteína rica em tirosina, aliás, é importante na síntese dos hormônios da tireoide. Então, aqui acontece em 5 passos. O primeiro é a captação do iodeto, que vai ser captado através de transportadores e vai ser oxidado a iodo metálico. Essa é a forma na qual o iodo vai entrar na constituição das proteínas. Que vai fazer isso é uma enzima chamada de paraquidase. Transforma o iodeto em iodo. O segundo passo é a síntese da tiroglobulina. As células foliculares vão sintetizar a tiroglobulina, tanto em iodeto como tiroglobulina, que são excretadas para o coloide. O terceiro passo é a ionização, ou organificação, também pode ser chamada. É a inserção de um elemento inorgânico em uma molécula orgânica, a tiroglobulina. É uma proteína rica em tirosina e o iodeto entra nos resíduos da tirosina. Esse iodo, aliás, ele vai entrar na constituição da proteína que se liga à tiroxina. Chamamos essa tiroxina de diiodotirosina. Ou pode entrar só um átomo de iodo na tirosina, que chamamos de monoiodotirosina. O quarto passo é a condensação. É a ligação dessas 2 tirosina que estão adjacentes uma à outra e um resíduo de tirosina que está no estado iodato, que foi condensado com outro resíduo de tirosina, também de iodato. Nós temos, depois de fragmentada a proteína, nós temos a produção de uma tiroxina, que é o T4.
Se houver uma condensação de uma monoiodotirosina com uma diiodotirosina, é a formação do T3, que é o triiodotiromina. Então, aqui, duas moléculas de tirosinas unidas por uma ligação de éter. Então, a maior parte da tirosina, do hormônio liberado, é tiroxina, que é o T4, 90%. Então, quando os hormônios da tireoide eles são produzidos, são lançados na corrente sanguínea. Eles são hormônios hidrofóbicos. Eles precisam de um transportador para levar esses hormônios até os tecidos periféricos. Tanto é que o T4, 80% dele vai precisar da proteína globulina ligadora de tiroxina. 5% é a albumina. O T3, 38% é o TBG. E 35% é a albumina. Então, os transportes plasmáticos, fatores que alteram a ligação de tiroxina à globulina, de ligação à tiroxina, pode ser por fármacos ou por fatores sistêmicos. Por fármacos, a gente tem um exemplo aqui do estrógenos, metadona, clofebrato, heroína, glicocorticoide, andrógenos, salicilatos, ácido mefenâmico, anticonvulsivante, e os fatores sistêmicos, que é hepatopatia, infecção pelo HIV, herança, doença aguda e crônica. Então, os hormônios tireoidianos têm importância onde? No crescimento, no desenvolvimento normal, tanto físico como mental, temperatura corporal, metabolismo energético. São sintetizados a partir do iodo, 90% da produção do T4 e 10% do T3. Necessidade de iodo mínimo é de 150 por dia. Utilização do iodo pela tireoide é de 70 a 80 por dia. Então, o mecanismo hormonal, da ação hormonal, que se liga ao receptor é o T3. Isso significa que todo o T4 que chega ao tecido periférico, ele precisa ser convertido em T3 pelo processo de ionização. O T3, ou seja, convertido, já produzido pelo tecido da tireoide, chega ao tecido periférico, vai se ligar ao receptor. Esse receptor é intracelular. Esse receptor possui uma capacidade de reconhecer sequências de nucleotídeo de algum gene. Vai se ligar nesse gene, que serão reconhecidos pelos hormônios da tireoide e vão induzir a afinidade do RNA polimerase. Por esses genes, vai induzir a produção do RNA mensageiro, que irá produzir uma proteína. Essa proteína vai ter diversas funções. A ligação dos receptores T3, principalmente na hipófise, fígado, rim, coração, pulmão, músculo esquelético, intestino e no cérebro. Então, as ações dos hormônios tireoidianos. A tireoide, ela produz T4, o T4 o T3. O T3 vai ter mecanismo de ação aonde? Na regulação da expressão gênica, enzima malíca, alfa-miosina, GH, TSH e beta-miosina. Os efeitos biológicos é o crescimento, desenvolvimento e o metabolismo. Então, as ações dos hormônios tireoidianos no metabolismo pode ter por ativação dos ciclos fúteis ou por efeito direto sobre. Então, a ativação dos ciclos fúteis é o quê? Aumento da síntese e degradação de lipídios, a neoglicogênese e a gliconeogênese, a glicólise, aliás, a síntese e degradação de proteínas e o ciclo de Cori. Tudo isso vai levar a uma
calorigênese. O efeito direto sobre a bomba de sódio e potássio, a bomba de cálcio e a ATP-tase miofibrilar. Então, os efeitos sistêmicos no sistema nervoso, no período embrionário, né? Vai ter o quê? Uma multiplicação celular, sinaptogenese, mielinização e vascularização. Que são o quê? São fatores de crescimento neuronal. Na fase aguda, o desenvolvimento da manutenção dos processos cognitivos e na circulação. No sistema cardiovascular, efeitos diretos e indiretos. O efeito direto é aumento da força e velocidade de contração, aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco. Os indiretos é aumento dos receptores beta-adrenérgicos, potencialização dos efeitos das catecolaminas, vai fazer uma vasodilatação periférica. No sistema respiratório, no período fetal, tem surfactante. Na fase adulta, manutenção da frequência respiratória e volume corrente. No sistema muscular, vai ter estímulo de turnover proteico, eutiroidismo, predomínio da síntese, e no hipertiroidismo, predomínio do catabolismo, e diferenciação da fibra muscular. Então, no sistema músculo-esquelético, o T3 e o T4 têm a velocidade de contração muscular e relaxamento, que vão estimular o metabolismo ósseo, especialmente na reabsorção, e leva a uma osteopenia. Né? Aqui a gente tem os hormônios da tireoide no remodelamento ósseo na vida adulta. Os efeitos indiretos do T3, que é a diferenciação do osteoclastos por sinalização do osteoblastos, aqui, e o efeito direto do T3, que é o quê? Que é a proliferação e a diferenciação dos osteoblastos. Aqui a gente tem um hipertiroidismo. Bom, agora vamos entrar nas funções da tireoide. Vamos falar primeiro do hipotiroidismo. Então, o hipotiroidismo é a deficiência do hormônio tireoidiano. Então, a glândula funciona menos porque ela está produzindo menos hormônio. Ela pode ser acompanhada por bócio ou não. Bócio é o crescimento anormal da tireoide. Então, esse bócio é endêmico. O hipotiroidismo, as causas congênita, que é o cretinismo, que é a redução da capacidade intelectual, doença autoimune, que é a tiroidite de Hashimoto, que é a principal causa do hipotiroidismo, que os anticorpos que vão destruir as células da tireoide têm uma menor produção de hormônios da tireoide. É a mais frequente causa do hipotiroidismo é a tiroidite de Hashimoto. Pós-cirurgia, de retirada da tireoide por bócio nodular ou neoplasia, por medicamentos que interferem na síntese, na liberação do hormônio da tireoide, como a amildarona, lítio e iodo, e são raras. Né? Raramente você vai ter um bócio endêmico, decorrente da deficiência do iodo pela alimentação. Os tipos, a gente tem o tipo primário e o tipo secundário. O tipo primário é quando tem um defeito ou uma destruição da própria tireoide. O secundário pode ser por causa hipotalâmica ou hipofisária. Hipotalâmica, você tem uma redução dos níveis de TRH. E hipofisária é uma redução dos níveis de TSH. As fontes dietéticas de iodo, vitaminas, minerais, ovos. Então, aqui, o hipotálamo leva para a hipófise através do TRH, o TSH vai produzir o T3 e o T4 por flashback negativo. Né? Então, com a deficiência do iodo na dieta, se resulta num bócio endêmico, o hipotiroidismo com uma hipertrofia da tireoide. Aqui você pode ver o exemplo.
Então, a causa principal do hipotiroidismo é a tiroidite de Hashimoto. É uma doença autoimune, tem presença de anticorpos contra a glândula, principalmente o anti-tireoperoxidase, o TPO, que é mais comum, e pode acontecer de 5 a 8 vezes mais comum em mulheres, né? Aqui a gente tem o alto anticorpo destrutivo, que ele impede que a tireoide produza hormônios. Então, na tiroidite de Hashimoto, você tem um aumento do TSH e uma diminuição do T3 e do T4. Os sintomas do hipotiroidismo: diminui reversível de todas as funções corporais, pele fria e pálida, pálpebras caídas, diminuição do débito cardíaco e bradicardia, retenção de CO2, diminuição do O2, retenção do O2, diminuição do apetite, letargia, fadiga muscular, anemia, infertilidade, impotência, diminuição do libido, diminuição do metabolismo basal. Então, no hipotiroidismo, quando tem diminuição do TSH, alteração hipofisária, a gente pode ter um hipotiroidismo secundário. Quando você tem diminuição do TRH, alteração hipotalâmica, também é um hipotiroidismo secundário. E quando você tem diminuição da função da tireoide, é um hipotiroidismo primário. Então, vamos fazer através de reposição hormonal de T3 e T4 e, às vezes, de TSH e TRH, que são mais para procedimentos diagnósticos. Então, o tratamento do hipotiroidismo de reposição hormonal. A preparação mais apropriada é a levotiroxina, que é o T4. A meia-vida dele é longa e a administração é uma vez ao dia. E a liotironina, que é o T3, é mais ativa que a tiroxina, a meia-vida é curta, é usado na supressão a curto prazo do TSH. A meia-vida do T3 é 1 dia e do T4 são 7 dias. Eles são bem absorvidos por via oral, no trato gastrointestinal, principalmente no íleo e no cólon, que aumenta a absorção. A absorção afetada por alimentos, por isso que tem que ser feito no desjejum. A metabolização dele é no fígado, a eliminação é na bile e ele tem uma reabsorção na circulação. E é eliminado totalmente pelas fezes. O requerimento que aumenta a levotiroxina, a má absorção por doenças intestinais inflamatórias, a gravidez, drogas que reduzem a absorção do T4, hidróxido de alumínio, sulfato ferroso, drogas que aumentam o metabolismo hepático do T4, rifampicina, fenobarbital, carbamazepina, drogas ou situações que vão diminuir a conversão do T4 em T3, a amildarona e a deficiência de seleno. E agora o requerimento que vai diminuir a levotiroxina, que é o envelhecimento maior de 65 anos e a terapia androgênica em mulheres. As doses. O esquecimento da medicação por 1 ou 2 dias não ocasiona grandes problemas, porque a meia-vida é prolongada do T4. Tá? 1 ou 2 dias não, mas sempre pode alterar, né? Pode ter problema daí. O uso do T3 e T4 em situações especiais na gestação é necessário uma manutenção de equilíbrio. A variação hormonais, elas causam um aborto espontâneo, um desenvolvimento fetal anormal. O estrogênio aumenta a TBG. A tirotoxicidade da
tiroxina, relacionada aos níveis hormonais. Em crianças, pode causar agitação, insônia, aceleração na manutenção do crescimento dos ossos. Nos adultos, nervosismo, intolerância ao calor, palpitação, perda de peso inexplicável. Tá? Até aqui, pessoal, foi o hipotiroidismo. Agora nós vamos entrar no hipertiroidismo, né? Então, no hipertiroidismo, é a exposição a excesso do hormônio tireoidiano, tá? As causas: bócio difuso tóxico, que é a doença de Graves, que é a mais frequente, bócio multinodular tóxico, proliferação do folículo, formando diversos nódulos, bócio uninodular tóxico, adenoma tóxico, tiroidite linfocítica e tiroidite pós-parto, ingestão de hormônios tireoidianos em excesso. Mulheres são afetadas 5 vezes mais que homem. Então, dá mais em mulheres que homem. Aqui uma figura de uma mulher com doença de Graves, tá? Então, a gente também tem autoanticorpo estimulatório. Só que aqui ele vai ser estimulatórios. Ele vai ter um excesso dos hormônios tireoidianos na doença de Graves. Então, o excesso da produção do T3 e T4, nós vamos ter uma redução do TSH, consequentemente, vamos ter uma redução do TRH. Os sintomas do hipertiroidismo é o quê? Uma fome excessiva, aumento do ritmo intestinal, nervosismo, insônia, labilidade emocional, tremor, intolerância ao calor, palpitações, emagrecimento, olhos vivos e brilhantes, pele quente e úmida. O tratamento do hipertiroidismo pode ser de 3 formas: pela terapia dos agentes antitiroidianos, tiroidectomia cirúrgica e destruição da glândula por iodo radioativo. A terapia com agentes antitiroidianos e a destruição da glândula com iodo radioativo são farmacológicos. Então, vamos começar. Os agentes antitiroidianos, pacientes jovens com glândulas pequenas e doença leve. Compostos usados clinicamente pela tionamidas, iodetos e iodo radioativos. Vamos começar pela tionamina, que é o propil, tiouracil e metimazol. No Reino Unido, tem mais um fármaco, que é o carbimazol. Então, a farmacocinética do propil tiouracil é rapidamente absorvido, sua administração a cada 6 a 8 horas. O metimazol, totalmente absorvido em taxas variadas, é administrado uma vez ao dia. Tionamidas, elas atravessam a barreira placentária. Já o propil tiouracil é a droga de escolha na gravidez e na lactância. O mecanismo: ele diminui a produção dos hormônios, inibe a tireoide peroxidasa, que é a enzima responsável pela iodação, tirosinas e acoplamento do MIT e do DIT, que eles produzem o T3 e o T4. A liberação dos hormônios não é afetada. Efeito clínico demora a aparecer. Hormônios pré-formados. Eles interferem na síntese de novos hormônios. Indicação: hiperfunção tiroidiana, doença de Graves, hipertiroidismo, bócio difuso e oftalmopatia. A toxicidade ocorre de 3 a 12% em paciente. É mais comum a erupções pruriginosa, maculopapular, acompanhada de febre. Raro, erupção urticariforme, vasculite, artralgia, hepatite, linfadenopatia. Granulomatose fatal. Realizar a contagem basal de leucócitos.
Então, os inibidores, agora outro nós vamos falar dos inibidores amioníticos, que é o perclorato de potássio. Ele bloqueia a captação do iodeto em pacientes com hipertiroidismo, produzido por amildarona. Raramente usado, causa anemia aplásica. Os iodetos, eles são raramente utilizados desde 1940. Seu mecanismo inibe a organificação e a liberação dos hormônios da tireoide por retroalimentação negativa, diminui o tamanho e a vascularização da glândula hiperplásica e melhora os sintomas tireotóxicos de 2 a 7 dias. O iodeto agora. O uso clínico deve ser iniciado pós instituição da terapia com tionamidas. Evita o uso, se houver necessidade do uso do iodo radioativo. Deve ser evitado na gravidez. Não utilizar sozinho, pelo risco de provocar a exacerbação da tirotoxicose. A toxicidade é pouco frequente, mas quando ocorre, tem um aumento do volume das glândulas salivais, ulceração na mucosa, conjuntivite, febre medicamentosa, gosto metálico e distúrbio hemorrágico. A formulação disponível: solução de iodeto de potássio. Os meios de contraste de iodatos, que é o hipotado e o ácido iopanoico, que é por via oral. E tem por via endovenosa, que é o diatrizoato. Eles inibem a conversão do T4 em T3, relativamente atóxico. Terapia coadjuvante na tempestade tireoidiana. Agora vamos falar do iodo radioativo. A administração dele é por via oral, ele é rapidamente absorvido e armazenado nos folículos pela destruição do parênquima tireoidiano. Tem vantagem, que é fácil administração, baixo custo, eficácia e ausência de dor. E não pode ser administrado na gravidez e na lactância. Risco de desenvolver um hipotiroidismo. E vamos falar do último, que é os agentes bloqueadores receptores adrenérgicos. É usado nos sintomas da tirotoxicose, sintomas da estimulação simpática, sudoração, tremor e taquicardia. O uso do beta-bloqueador que é usado é o propanolol. Tá? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma ótima tarde.